É a história de um muro. O Muro de Berlim. É a história de sua construção, dos métodos que uma ditadura usou para manter seus cidadãos cercados numa espécie de prisão. É uma história de fuga, de engenhosidade, de coragem e ousadia, sobre o que as pessoas podem fazer em busca de liberdade. E é a história de um importante símbolo da entrada do Ocidente na Guerra Fria. Eu sou um berlinense. Milhares tentaram passar por cima, por baixo, através ou ao redor, tentando se desviar da tecnologia cada vez maior e mais perigosa do muro. Mais de 1000 morreram tentando. Mas o quê? Senhor Gorbachev, derrube agora esse muro. Ele durou 28 anos e caiu tão repentinamente quanto foi erguido. Construção e queda do Muro de Berlim. 1945. No final da Segunda Guerra Mundial, mais de 55 milhões de pessoas estavam mortas. E a Europa está em ruínas. O Exército Vermelho da Rússia toma Berlim, ao custo de 200 mil de seus soldados. Stalin quer manter a capital da Alemanha derrotada como espólio de guerra. Mas quando as ruínas são limpas, tijolo por tijolo, os russos precisam dividir Berlim com os aliados do Ocidente. Isso acaba sendo uma receita para o desastre. A capital alemã e o país serão administrados conjuntamente pelos 4 aliados vitoriosos em 4 zonas separadas. No oeste, França, Grã-Bretanha e os Estados Unidos. No leste, a União Soviética e no meio da zona soviética. Berlim também é dividida. Stalin se referiu a Berlim Ocidental como um tormento constante da ocupação russa do leste da Alemanha. Khrushchev declarou publicamente que ela era um tumor maligno. Essas imagens de uma doença no corpo político do Bloco do Leste, chamado de Berlim Ocidental, eram usadas pelos líderes soviéticos frequentemente. Em 1948, Stalin bloqueia as passagens por terra para Berlim Ocidental para forçar os aliados do Oeste a sair. Americanos e britânicos suprem Berlim Ocidental pelo ar até Stalin desistir. E desde 1949 há 2 estados alemães. Rapidamente, a Alemanha, mais especialmente Berlim, se tornou um ponto de confronto. Na verdade, Berlim serviu para esse propósito durante 40 anos. Foi ponto de confronto não só entre 2 sistemas ideológicos, mas entre 2 centros de poder que lutavam pelo controle da Europa. A Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, junto com Berlim Ocidental, ficaram no meio. A única fronteira ainda aberta é em Berlim. Entre 1949 e 1960, mais de 3 milhões de alemães deixaram o leste comunista em direção ao oeste através de Berlim Ocidental. A população da Alemanha Oriental está encolhendo, perigosamente. Em 1960, 200 mil pessoas fugiram. Até junho de 1961, mais 160 mil já tinham saído. Isso sugava o sangue do país. A frágil economia da Alemanha Oriental precisava de força de trabalho desesperadamente. Os comunistas tiveram medo de que a economia entrasse em colapso. Era cada vez mais urgente fazer alguma coisa que resolvesse o problema que Berlim Ocidental apresentava. Ainda é fácil ir de uma parte a outra em Berlim só mostrando os documentos de identidade. O líder comunista da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, precisa muito de uma solução permanente. Ulbricht era um homem muito determinado. Ele viu isso e começou a forçar a ideia de uma barreira, uma cerca, um muro, chame como quiser, e conseguiu. Então, durante 1960, 61, ele viaja constantemente a Moscou, constantemente telefona, dizendo: é isso que precisamos fazer, é o único jeito de resolvermos esse problema. Ulbricht consegue de Moscou, o centro do poder soviético, a permissão para construir uma barreira.
Mas quando perguntado sobre suas intenções, ele mente para a imprensa. Há pessoas na Alemanha Ocidental querendo que mobilizemos os operários da construção da República Democrática Alemã na construção de um muro. Isso está certo? Ninguém tem a intenção de construir um muro. Em Moscou, o premier Nikita Khrushchev vê uma chance de neutralizar os aliados em Berlim ou até removê-los. Khrushchev disse que ter Berlim era como poder apertar os testículos do Ocidente quando ele decidisse, quando quisesse causar dor a ele. Ele só apertou Berlim e criou dificuldades. E há uma oportunidade a mais. Khrushchev pode testar a decisão do novo e jovem presidente americano John F. Kennedy. Kennedy disse: não toque em Berlim Ocidental. E o que Khrushchev e seu colega da Alemanha Oriental Ulbricht concluíram disso foi: desde que não infringamos os direitos aliados em Berlim Ocidental a essa altura, os aliados não farão nada. E tinham toda razão. No início de agosto de 1961, Berlim Ocidental está preocupada em fazer seu festival de cinema internacional, totalmente sem saber do desastre iminente. Tudo leva ao 13 de agosto, no meio da noite, quando recebemos um telefonema dizendo que algo estava acontecendo. Harold Smith é um comandante americano em Berlim Ocidental. Ele foi enviado para dar uma olhada e talvez agir. Vão reformar as estradas? O que estão fazendo com todo esse material? E fomos até lá, claro. Nós fazíamos uma contagem. Todos aqueles tanques ao longo do muro iam derrubá-lo. Mas apenas um minuto antes disso, o telefone tocou e era o presidente Kennedy. E ele disse: o representante do Departamento de Estado disse: não toquem no muro. Os aliados só podiam assistir. Um dos soldados do lado oriental era Wolfgang Engels. Nos formamos em combate em 13 de agosto pela manhã. Fomos levados a Berlim de caminhão. Como um batalhão de frente, era nosso dever armar obstáculos para fecharmos as ruas. 77 cruzamentos entre leste e oeste foram fechados na cidade. O arame farpado começou a subir em 13 de agosto. Ele era cuidadosamente colocado exatamente dentro de Berlim Oriental. Nunca houve nenhuma entrada em Berlim Ocidental. Nesse dia, a Alemanha Oriental separa Berlim Ocidental como parte do resto do mundo. E ficaria assim nos próximos 28 anos. Quase nenhum soldado envolvido do nosso lado acreditava que a fronteira seria totalmente fechada. Logo, um muro provisório de 156 quilômetros circundou Berlim Ocidental e seus mais de 2 milhões de cidadãos. Olhando para trás, fico feliz de não ter havido violência e nem tiroteio. Os aliados a oeste deixaram que acontecesse. Kennedy claramente tomou a decisão de que protestariam e se oporiam, mas não fariam guerra. Em algumas semanas, uma fronteira mais elaborada é construída em Berlim, tornando a fuga quase impossível. Torres de observação, um muro de 1,80 m com arame farpado no topo, obstáculos de concreto para bloquear veículos. Uma cerca mais atrás e entre eles uma faixa. Uma área livre para que atirassem. E aí começa a propaganda de guerra. Camaradas alemães com o uniforme da Volkspolizei, vocês ficam aqui dia e noite em barreiras de tijolos. Vocês não são bobos. Já perceberam há muito tempo que as medidas de Ulbricht ameaçam a paz mundial. Milhares de amigos e famílias estão divididos.
Os berlinenses estão desesperados. Mas os Estados Unidos não se preocupa tanto. Kennedy não estava insatisfeito com a construção do muro. Isso diluiu a crise. Ele disse, salvamos Berlim Ocidental. Então, o ponto de vista deles não era de que duas partes de Berlim foram separadas, mas de que tínhamos sido firmes. Tínhamos evitado consequências mais graves. Em 15 de agosto de 1961, Konrad Schumann agarra sua chance. Ele é o primeiro policial de fronteira a escapar para Berlim Ocidental. As imagens de seu salto para a liberdade circulam pelo mundo. Ele é um dos muitos que arriscaram suas vidas para escapar. A Alemanha Oriental fecha parques, pontes, casas, telhados e esgotos. Operários e soldados entram nos esgotos para instalar barreiras e os primeiros 200 que entraram lá desapareceram. Para os berlinenses, a separação é um choque terrível. Roswitha Brosius, de somente 16 anos, está noiva de Klaus Keppen, de Berlim Ocidental. Durante semanas, ele pediu que ela atravessasse. Agora é tarde. Ele sempre soube o que queria. Ele me queria desde o início e tinha que conseguir. Ele pediu que eu fosse para lá. Eu poderia ter passado facilmente em uma ou duas ocasiões. As fortificações da fronteira ficam cada vez melhores. As pessoas só podem se ver de longe. Eu não queria ir só se meus pais fossem também. A família toda foi o que dissemos. Ou vamos todos ou não vai ninguém. Foi decepcionante. Mas ninguém sabia como ia ficar, o que viria depois. Ninguém sabia que a fronteira ia ficar tão forte assim. Mas Klaus ainda tem um plano para tirar Roswitha de lá. Ele só espera o momento certo. Não será fácil. Checkpoint Charlie. Hoje é uma atração turística, mas um dia foi o cruzamento de fronteira mais famoso e mais movimentado de Berlim, o epicentro da Guerra Fria. Os aliados precisam fazer com que ele continue aberto, mas os alemães orientais estão dificultando a passagem. Em outubro de 61, ainda lutávamos pelo acesso. E um diplomata americano foi impedido de entrar em Berlim Oriental. E isso foi crescendo. Para os americanos é uma questão de princípio. Eles se recusam a reconhecer a Alemanha Oriental como Estado. Eles não querem que representantes armados de nosso Estado carimbem seus passaportes porque eles não têm relações diplomáticas com nossa nação. Segundo o acordo dos 4 poderes, os aliados têm direito de atravessar a fronteira quando quiserem. Eles entraram à força, foram para Berlim Oriental para um rápido passeio e voltaram. E foi aí que houve uma grande crise entre leste e oeste. Os soviéticos mandam seus armamentos pesados para Checkpoint Charlie. Os americanos não perdem tempo em responder. Eles disseram, voltem para o muro, os tanques russos estão vindo. Os tanques americanos correm para Checkpoint. Quando chegamos lá, eu era o tanque líder, então fiquei mais perto dos tanques russos uns 250 metros. Isso é perto demais até para apontar uma arma. E se alguém dispara por acidente? Meu maior medo era que alguém pudesse disparar acidentalmente. Se alguém atirasse, acho que seria o início da Terceira Guerra Mundial. Eles ficam frente a frente por 16 horas.
A coisa foi toda resolvida calmamente nos bastidores, claro. Nem Khrushchev, nem Kennedy queriam uma guerra. Isso era basicamente Ulbricht fazendo joguinhos. Ele era a parte fraca que ficou forte porque todo mundo precisava que ele sobrevivesse. E Khrushchev, no final, o desautorizou dizendo, tá bom, chega de fazer joguinhos. Eles encontraram um jeito dos dois lados se livrarem. Os tanques recuaram. E foi nesse momento, 28 ou 29 de outubro de 61, que a crise de Berlim praticamente terminou. Mas o muro ainda separa milhares de pessoas. Como Klaus Keppen e sua noiva Roswitha. Klaus tem uma ideia para tirá-la do leste. Conversamos sobre isso e ela finalmente concordou em atravessar sem os pais. Então pensamos em como poderíamos fazer e tivemos a ideia de modificar um Fusca. Com seu passaporte da Alemanha Ocidental, Klaus tem direito de entrar em Berlim Oriental. Se o tanque de gasolina for removido, há espaço suficiente para uma pessoa. Por eu ser pequena, ele achou que eu podia me encolher e entrar debaixo do capô, onde ficava o tanque de gasolina. Um pequeno tanque de 4,5 litros vai ficar por cima dela. Rápido, rápido, vamos embora. Eu fiquei como um embrião no útero. Era apertado lá, mas eu não me importei. Eu era pequena e atlética. 10 de fevereiro. A estrada para a liberdade. Claro que era muito desconfortável, mas seria uma viagem de apenas 15 minutos e depois mais 10 na fronteira. E se ela conseguisse isso, ficaria tudo bem. Desde que ninguém revistasse o carro. Eles não tinham chegado ao ponto de examinar profundamente cada veículo na fronteira. Mais tarde, eles olhariam até por baixo com espelhos. Enfiavam uma vara flexível nos tanques de gasolina para ver a profundidade do tanque e se realmente tinha gasolina nele, mas naquela época eles ainda não eram tão avançados. Depois de umas centenas de metros, de repente eu percebi que meu pescoço estava queimando. A borracha de gasolina tinha se soltado. Provavelmente por causa da maneira como eu me deitei. E a gasolina caía em cima do meu pescoço e das minhas costas. E isso doía muito e eu então gritei, me tira daqui, me tira daqui. Entrei em pânico. Então nós voltamos para casa. Na semana seguinte, Klaus está pronto para tentar de novo. Eu não queria entrar lá de novo, estava com medo. Sou supersticiosa. Se não deu certo da primeira vez, você não deve tentar forçar. Para mim foi demais. As barreiras continuam a crescer. Agora as pessoas não podem nem se ver. O desespero para fugir aumenta. Uma equipe de jornalismo britânica alertada com antecedência filma uma fuga cronometrada através de um cemitério ao lado do muro. 5 homens estavam a bordo com um aparato formado por 2 escadas unidas. Na hora certa, o fugitivo chega. Stanislas Kofera, um matemático de 25 anos. Ingrid Palisch, de Munique, é noiva de Stanislas e o motivo de sua fuga. Naquela época, quem fugia da Alemanha Oriental arriscava tudo o que tinha. Ele abriu mão de sua casa, seus amigos e estava arriscando sua vida. Uma pessoa desesperada assim está vivendo numa sociedade onde não vale a pena viver. Centenas são presos. – 17 de agosto de 1962. Peter Thatcher, de 18 anos, é baleado ao tentar escapar. Ele implora ajuda por quase 1 hora. Os guardas orientais não fazem nada enquanto ele sangra até a morte. Quando as pessoas eram mortas por tentar atravessar o muro, isso era uma derrota de publicidade para o governo da Alemanha Oriental.
Nesses primeiros 12 meses de barreira, mais de 24 outros foram mortos no muro. Hoje, esses memoriais lembram mais de 130 pessoas mortas tentando atravessar o muro de Berlim. Baleadas, afogadas ou caídas de prédios. Os guardas de fronteira sempre tiveram ordens de atirar nos fugitivos, mas em setembro de 61, depois que o muro foi erguido, Erich Honecker disse: o muro na fronteira deve ser construído de maneira que haja uma área de tiro para que possamos aniquilar quem viola nossas fronteiras. Prédios próximos ao muro são demolidos para facilitar a localização de fugitivos. Não só em Berlim. Toda a fronteira entre os dois estados alemães está agora maciçamente reforçada para torná-la impenetrável como um muro em Berlim. Uma zona de morte é construída dividindo as duas nações alemãs. Essa aldeia dividida ao meio se chama Modrahut. As pessoas a conhecem como Pequena Berlim. Uma ameaçadora zona de morte divide as duas Alemanhas. Essa fronteira de 900 quilômetros, mais o muro em torno de Berlim, eram conhecidos agora como a Barreira de Proteção Antifascista. Ela exigia uma força enorme de 30 mil guardas de fronteira. Eles tinham um treinamento especial e um programa rígido de doutrinação. Nossa principal tarefa é cortar provocações e cortar incidentes pela raiz, tudo em nome da paz. Então, no final de tudo, essa é uma tarefa profundamente humana que, com certeza, qualquer um pode fazer sem ficar com qualquer tipo de peso em sua consciência. É também uma tarefa tediosa, mas os guardas dos dois lados se acostumaram a ela. Se chama Guerra de Binóculos. E todo dia, a fronteira fica mais fechada. Março de 1962. Os irmãos Horst e Karl Miller, de 24 e 21 anos, estão desesperados para encontrar o irmão mais velho, Rudolf, em Berlim Ocidental. Com suas esposas e filhos, eles têm um plano engenhoso. Eles querem parar um trem do metrô que vai de um lado a outro de Berlim Ocidental. Ele precisa passar por baixo de Berlim Oriental no caminho. Mas não é tão simples. O único jeito é através de um poço do metrô. Eles inventam uma chave caseira que os permite entrar. Ah, foi terrível. O poço era íngreme e não sabíamos o que encontraríamos lá. Horst foi o primeiro a descer e ele tinha que ver o que havia lá. Eu tinha que verificar e, se eu topasse com um policial, eu tinha que tirar ele do caminho. O poço está deserto. E aí descemos as mulheres e as crianças. Eles fizeram tamanho peso na escada que o ferro estalou. Não dava para acreditar. Então eu disse: crianças, tudo bem, podem fazer quanto barulho quiserem. E eu pensei, se não nos ouvissem naquela hora, ou eram surdos ou completamente idiotas. Mas o túnel também estava deserto. A sorte estava ao lado deles. Um trem se aproxima indo na direção de Berlim Ocidental. Ele pulou nos trilhos e começou a sinalizar com sua tocha. O trem começou a frear e gritamos: "Ei, saia dos trilhos, é perigoso, o trem está vindo." E ele disse: "Bobagem," coisa assim. E foi ficando mais lento, até que parou. Imagina só. E foi como se todas as minhas preocupações tivessem acabado. Agora nós tínhamos condições de entrar no trem. Venha, rápido. Vamos, pega. Vai. Entramos no trem. Já havia muita gente no vagão e eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. 11 pessoas, inclusive crianças, estavam fugindo. Obrigada. Venha.
Aconteceu tão rápido, os berlinenses ocidentais nos puxaram e nos puseram para sentar, não juntos, mas um aqui e outro ali, todos separados. Mas eles ainda estão sob Berlim Oriental. Terrível, terrível. Aqueles foram os piores minutos da minha vida. Não sabíamos o que ia acontecer. Ainda havia 5 estações antes que chegássemos ao lado ocidental e o trem ia tão devagar nas estações e vimos a polícia nas plataformas. Terrível. Esperava que eles não percebessem nada e não parassem o trem. E passamos. Do outro lado, nós ficamos enlouquecidos. Aquilo foi uma loucura. Bom, amigos, conseguimos. Que maravilha! Ai, tô tão feliz. Ai, que bom. Todos no trem pularam e nos abraçaram. Foi incrível. Estávamos tão felizes, não dá para imaginar o quanto. Não dá para descrever a sensação. Era simplesmente liberdade e felicidade por as crianças estarem bem e nossas mulheres também estarem bem. A primeira coisa que eles fazem é visitar o irmão Rudolf, que havia se mudado para Berlim Ocidental em 1960. A campainha tocou no meu apartamento e meus irmãos estavam na porta. Ele ficou olhando e abriu um sorriso. Eu fiquei muito confuso e pensei, não pode ser verdade, minha mulher está aí. E fiquei olhando. Não pudemos trazer a mulher dele conosco. Ela estava sendo observada o tempo todo. A casa estava vigiada o dia todo e eles ficaram lá vigiando. Quando o muro foi erguido, Rudolf já tinha escapado para Berlim Ocidental. Sua mulher, Traudl, e seus 2 filhos iriam depois. Mas a cada mês, as esperanças de um reencontro diminuíam. Desde então, Rudolf procurava uma maneira de trazê-los sem sucesso. Não é fácil deixar o Rudy chocado, mas ele ficou estático, ele não disse nada. Só começou a chorar e então nós prometemos para ele que faríamos um plano para trazer a mulher dele e também os filhos. Não vai ser fácil. A Alemanha Oriental se esforça para conter as tentativas de fuga em Berlim e põe mais obstáculos na fronteira. E há também incentivos aos guardas. O membro do Comitê Central responsável pela segurança nos anos 60 era Erich Honecker. Ele sempre era instantaneamente informado de tentativas de fuga bem-sucedidas ou não. Por exemplo, quando alguém era morto, Honecker assinava os documentos, o relatório de estase e assinava os documentos recompensando ou parabenizando os guardas. Mas essa não é uma fronteira nacional normal. Os guardas do lado ocidental também são alemães. E a polícia de fronteira da Alemanha Oriental é treinada para atirar nas pessoas de seu próprio lado. Foi um verdadeiro problema para o governo da Alemanha Oriental. Então, a doutrinação era pesada, a disciplina era dura. Quando você pensa nos jovens nas torres de vigilância, que constantemente eram obrigados a atirar em quem tentasse escapar, você tem que entender que são pessoas que falam a mesma língua, que cresceram nas mesmas cidades, que têm um passado em comum. Como podem esperar que eu dispare uma arma contra meu primo Gunther? Nós não queremos mais que isso continue assim. Em Berlim Ocidental, o Major Willy Brandt só pode oferecer palavras respeitosas. Nós queremos uma situação em que não haja mais tiros. Bem no meio de Berlim Oriental, há um soldado que também não quer mais tiros.
Na verdade, Wolfgang Engels quer fugir. E ele tem um plano. Passar com um veículo blindado através do muro. Eu entrei em contato com os soldados e tudo começou com uma conversa sobre carros. Eles estavam interessados em meu carro e eu estava interessado no blindado deles. Eles adoravam exibir ele para mim por dentro também. E conversando, eu aprendi a ligar o motor e fazer ele andar. Tudo que eu precisava para colocá-lo em movimento. Ele não exagerava com isso, só parecia fazer perguntas ao acaso. Como isso funciona? Me mostre aquilo. Não era de maneira que nos fizesse achar que ele queria dirigir. Não vimos isso. Ele era bem tranquilo com aquilo tudo. Os soldados e seus oficiais foram jantar e eu fiquei. Eu disse que tinha coisas a fazer. Assim que eles foram embora, eu entrei, liguei o motor e parti. 17 de abril, 5 da tarde. Eu passei direto pelo portão. Ele era fechado só com uma corrente. Segui para Treptow. Eu tinha que ir pela Stalinale e eu cheguei ao sinal de trânsito. Naquela época, ele era controlado por um policial na guarita. As Forças Armadas do Estado têm prioridade nas estradas. Quilômetros até a liberdade. Ele agora é seguido. A sorte está lançada. Você não pode simplesmente atravessar o muro, parar e dizer: foi só um teste. Agora não tinha mais volta. As portas ainda estavam ao lado de Berlim Oriental. A minha primeira reação foi sair e me ver parado no meio dos rolos de arame farpado. Você acaba ficando muito nervoso numa situação dessas. O seu nível de adrenalina sobe e fica aqui em cima. Eu nem mesmo sentia as balas me atingindo. Estava muito tenso. Ele feriu-se gravemente. Berlinenses ocidentais correm para socorrer. Força, força, venha. Me ajude. Venha. Me ajude. Tá quase lá, vamos. Eles me levaram a um bar e, olhando para o chão, eu vi rótulos de garrafas que só conhecia dos comerciais. Foi assim que eu soube que estava no lado ocidental. E agora ele está na lista negra do lado oriental. Roubo, deserção e dano à propriedade do Estado. Wolfgang Engels tem uma bala nas costas. Suas pernas e braços foram cortados pelo arame farpado. Mas ele está feliz, a não ser por uma coisa. Sua mãe, uma comunista ativa no leste, o rejeita como traidor. Os construtores do Muro de Berlim reagem a cada tentativa de fuga com um aumento de suas defesas. Nos anos seguintes, eles substituirão os pedaços finos de concreto por placas de concreto e aço em forma de L. Cada uma com 3,60 metros de altura, pesando 3 toneladas.
Um veículo que bata no muro sobe da base da placa e seu próprio peso mantém o muro de pé. O muro agora se tornou uma peça do jogo da Guerra Fria. Foi um fator estabilizante da situação na Europa Central durante os anos 60, que permitiu que o medo da guerra que existia na Alemanha desde 45, quando ela havia sido dividida em oriental e ocidental, se dissipasse gradualmente. Em junho de 1963, John F. Kennedy finalmente visita Berlim Ocidental. A atenção não estava mais em Berlim e Kennedy a trouxe de volta com o seu famoso discurso e a sua famosa visita que gerou enorme apoio popular em Berlim. Como homem livre, eu me orgulho das palavras Ich bin ein Berliner. Acho que em termos da história de Berlim e do muro, a visita de Kennedy foi importante simbolicamente, porque disse às pessoas em Berlim que os Estados Unidos iriam apoiá-las. Mais tarde, ele disse que ver o muro com seus próprios olhos mostrou sua verdadeira brutalidade. Essa brutalidade é cruelmente demonstrada meses antes no meio de Berlim. Em maio de 62, Rudolf Miller e seus dois irmãos mais jovens finalmente descobrem uma maneira de reunir Rudolf e sua família. A construção do muro os separou de seus dois filhos, Bernhard e Christian, agora com 8 e 5 anos, e de sua esposa, Trude. Eles prenderam minha mulher uma vez porque ela acenou e a interrogaram. A mantiveram presa um dia inteiro com as crianças e deixaram claro para ela: seu marido está do outro lado. Sabemos sobre ele, sabemos que tipo de homem ele é. Você nunca mais o verá. Nós não vamos deixar vocês atravessarem. Os três irmãos Miller, junto com amigos, começaram a cavar um túnel. Eles vão chegar até o lado oriental. O túnel vai ter 22 metros desde sua entrada no lado ocidental, debaixo do muro. Primeiro, não chegamos a lugar algum. O chão parecia de concreto. Mas, de repente, ficou fácil. Aí tivemos problemas em tirar a terra do túnel e isso foi dificultando conforme íamos avançando e o ar ia piorando. 4 homens por turno. 4 turnos de 6 horas por dia. Eles começam a cavar dentro de um canteiro de obras a apenas 2,5 metros abaixo dos guardas de fronteira. Então precisam trabalhar em silêncio. Eu podia ter tido toda a minha pele arrancada e não perceberia. Eu tinha um objetivo de verdade. A cada momento que eu cavava, eu via a minha família. Só continuava em frente. Vamos conseguir, temos que conseguir. De repente, eles chegam a uma área em que a terra é bem macia. Olhei para cima porque ouvi um barulho estranho. E aí, houve um desabamento. Eles só viam minhas pernas e meus sapatos. Assim, viram onde deviam cavar. Cavem, cavem! Vai! Assustador. Foi terrível. Aquilo, para mim,
Foi difícil. Eu já tinha passado por problemas demais. Eu não queria ficar soterrado. Foi muito difícil. Eu ainda não consigo falar sobre isso. Aquilo foi muito difícil para mim. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Calma, calma, calma. Em 18 de junho, depois de 3 semanas de escavações, os irmãos chegam ao seu objetivo. Rudy disse: Hot, vai, faz um buraco, temos que passar. Aí eu escavei para cima e, finalmente, o buraco se abriu. Havia um guarda-roupas por cima do buraco quando eu abri o caminho. Ele fez o maior barulho, mas nós conseguimos. Oferecem uma arma a Rudolf. Pegue essa arma. Pode levar. Leva isso com você. Eles estão tão nervosos e prontos para atirar que você tem que se defender. Ou vão prender você e jogar a chave fora. Eu levei aquela coisa e enfiei no meu cinto. Um guarda estava parado lá. Eu virei para ele e fiz um sinal. Ele olhou para mim e não me cumprimentou. Aí eu pensei: ai, meu Deus. A família de Rodolfo estava esperando na esquina. Eu sentia ele olhando para mim. Eu sentia ele na minha nuca e meu cabelo estava literalmente arrepiado. O guarda já devia suspeitar. Ele estava olhando. E aí Rudy voltou depois de um tempo com a família. Eu disse a Traud: agora vocês dobram a esquina junto ao muro e continuam andando, aconteça o que acontecer. E enquanto eu dizia isso, o guarda estava vindo. Ei! Pare aí! Eu parei, os outros continuaram um pouco. Não tem graça, você acabou de me ver. Vamos a uma festa de aniversário. Bem, do jeito como falamos em Berlim, leve e relaxado. Mas ele não ouviu, ele estava muito nervoso. Eu vi em seu rosto, ele estava mesmo nervoso. Ele só disse... Bom, ele disse: parem as mulheres e as crianças. Ergueu a metralhadora e aí eu pensei: pronto, agora ele vai atirar. Tenho certeza de que ele ia atirar. Ele mataria todos eles. Eu puxei a arma, mirei na metralhadora e apertei o gatilho. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Rudy disparou no guarda em legítima defesa e um policial na torre de observação atirou também. De repente, o guarda caiu. Entrei em pânico, só gritei: corram, corram, corram! A família correu, as mulheres e as crianças. E o policial da torre mirava nas crianças. Naquela hora eu conseguia ver as balas batendo no chão. E aí entramos no buraco. Graças a Deus, todos entraram, eu fui o último. Os guardas vieram correndo. Parece que chegaram em segundos. E imediatamente começaram a disparar para dentro do túnel. Os fugitivos tiveram sorte. A forma do túnel os protegeu das balas. Mas o guarda está morto. Tudo o que aconteceu me deixou muito triste. Eu fiquei muito mal. Na Alemanha Oriental, Reinhold Hund se tornou um mártir. O jovem guarda de fronteira tinha 21 anos quando foi vítima das balas do assassino. Tenho um sentimento constante de culpa. Um homem morreu por causa de nossa fuga. Aquela pessoa morreu por um tiro que eu disparei. É terrível. Nenhum tribunal poderia tirar aquilo de mim. Eles podiam me considerar culpado ou inocente 3 vezes. Eu carrego aquela culpa. E nunca vou me livrar disso, enquanto estiver vivo. O muro tornou Rudolf Miller criminoso e vítima. Em 64,
Mais de 70 túneis haviam sido abertos do lado ocidental para o oriental e vice-versa, libertando mais de 250 pessoas. Mas a polícia secreta da Alemanha Oriental, a Stasi, encontrou um jeito de impedi-las. Eles se infiltraram em grupos de fuga antes de começarem a cavar. Nos anos 60, os dois lados aprenderam a viver com o muro para o bem e para o mal. O povo de Berlim Ocidental, pela primeira vez em anos, pode atravessar o muro. Época de Natal. O primeiro pequeno degelo nas relações. E com ele, o muro se tornou um sucesso para o regime da Alemanha Oriental. O muro foi chamado de segundo nascimento da República Democrática Alemã. Ele deu ao Estado uma oportunidade de se estabilizar e ver o que podia fazer pelo povo, que tipo de vida poderia ser dada às pessoas obrigadas a ficar, já que a força de trabalho não podia sair. Então o muro salvou a República Democrática Alemã do colapso quase certo. Em 1961, a Alemanha Oriental fechou suas fronteiras com arame farpado e concreto para se proteger do colapso econômico. Durante 10 anos, eles reforçaram essa fronteira contra fugitivos cada vez mais ousados. Em maio de 1971, um novo ditador chega ao poder na Alemanha Oriental, Erich Honecker. Mesmo tendo uma aparência de ser mais moderno, o muro ainda é o símbolo público de seu absoluto controle de Estado. 900 quilômetros de fronteiras entre as duas Alemanhas, com mais de 1.000 torres de observação e 50 mil guardas. 60 mil metralhadoras conectadas a armadilhas. Campos minados com minas contrapessoais tipo 66 do tamanho de um prato. Para qualquer alemão oriental que ainda quisesse escapar, parecia impossível. E a Guerra Fria está esquentando. Nos anos 70, a União Soviética posiciona mísseis nucleares na Alemanha Oriental. Os americanos planejam fazer o mesmo na Alemanha Ocidental. Poucos políticos na Alemanha Ocidental acham que a Alemanha vai se reunificar, pelo menos não nas próximas décadas. Na Alemanha Oriental, Honecker se beneficia da rivalidade entre as superpotências. E as coisas melhoraram na República Democrática Alemã. Ela se tornou a vitrine do mundo socialista, uma prova de que o consumismo funciona. Geladeiras, máquinas de lavar, televisores. Em outras palavras, o início de uma prosperidade modesta começou a ocorrer em meados dos anos 60. Com a população estabilizada, a parte instruída da população não saía mais da Alemanha Oriental. Você tinha uma situação em que as pessoas sentiam que a vida não era tão ruim. O regime também se sente seguro. Eles e o Estado estão muito bem protegidos. Todo jovem tem que servir no exército do povo. Eles encaram o inimigo ocidental e seu próprio povo que queira cruzar o muro. Ingo Befik é um guarda de fronteira. Basicamente, quem tenta cruzar a fronteira está burlando uma lei, é um criminoso e tem que ser detido de todas as maneiras. Claro que ninguém disse que deveríamos atirar para matar, mas se o fizéssemos, tenho certeza de que eles aprovariam. O próprio Ingo é um criminoso porque quer escapar da Alemanha Oriental. 26 de maio de 1975. Ele vai escapar à noite com um amigo. Ingo serviu aqui. Ele conhece perfeitamente essa parte da fronteira. Não tenho nenhuma dúvida de que eles atirariam, mas antes disso é preciso mirar. Um Kalashnikov não tem precisão, mas faz 30 disparos. Você faz isso em 2 segundos. Befk conhece o local. Depois da área de fronteira vem a cerca com sua faixa da morte. E depois o rio Elba com seus barcos patrulha. É uma barreira incrível. Havia uma sensação de aventura. Eu queria muito ver o país de onde os Beatles vieram,
Havia algo do outro lado do muro que era proibido. Nós só queríamos poder ir lá quando quiséssemos. Ele sabe que os guardas podem voltar a qualquer momento. Agora vem o próximo obstáculo, o campo minado. O único lugar onde eu tive medo de verdade foi no campo minado. Eu soube que se você pisasse numa mina, parte do seu pé era destruída. Talvez até o calcanhar, mas não a perna inteira. Nós fizemos um pequeno remo. Se nós acertássemos com ele e a mina explodisse, nós ficaríamos bem, mas depois teríamos que correr. Foi o único momento em que tive algum medo. Fora isso, foi legal, foi escuro e ninguém viu a gente. Próxima tarefa: encher seus colchões de ar nas margens do rio Elba. O Elba tem uma corrente bem forte. Nadadores eram levados por ela rapidamente, há redemoinhos e todo mundo tem medo deles. E eu não queria me afogar. Então levar os colchões de ar foi uma boa ideia. Eles remaram por meia hora. Primeiro, nós achamos que a outra margem do rio nunca chegaria. Estava escuro, remamos feito loucos e, de repente, chegamos. Havia um ônibus da alfândega bem na nossa frente. Nós dissemos, oi, e eles disseram, de onde é que vocês vieram? Não está um pouco frio para nadar? E respondemos, está sim, mas nós acabamos de fugir da República Democrática Alemã. Aí eles nos levaram para a guarita e nos deram uma bebida quente, comida, e nós tivemos sorte de tudo ter dado certo. A maior parte dos fugitivos é presa. Alguns são mortos. Ingo Befk é um dos poucos que conseguem atravessar o Elba. Da família Befk, Ingo deixou 2 irmãos para trás. Ele vai tentar tirá-los de lá. Para uma unidade de vigilância, uma fuga bem-sucedida é uma humilhação. Todo caso é investigado e o sistema é constantemente reforçado. Agora, esses são os obstáculos para se ultrapassar o muro. A torre de observação. O primeiro muro. A cama de pregos. A cerca de arame farpado eletrificada. Cães. Fios com alarmes. E há uma armadilha para os guardas também. A areia mostrava as pegadas para o caso de você estar em sua torre de observação, ver alguém tentando cruzar e olhar para o outro lado, esperando que ninguém note e que a pessoa atravesse em segurança. Isso não podia acontecer, porque quando alguém escapa, há um grande inquérito. Eles verão as pegadas na areia próxima à sua torre de observação e vão saber exatamente o que aconteceu. E então você vai estar perdido. O Estado alemão oriental é forte. Erich forçou seu povo a respeitá-lo. Agora ele quer que o mundo reconheça seu Estado. Por um lado, eles buscavam respeitabilidade e queriam ser vistos como um Estado que funcionava, que estava em pé de igualdade com outros Estados, mas ao mesmo tempo não queriam permitir aos seus próprios cidadãos as liberdades que os membros da comunidade internacional permitiam. Desarmamento é a palavra mágica. Nos anos 70, há uma série de importantes acordos internacionais. Tudo está bem quando acaba bem. Enfim, o regime ganhou o reconhecimento do mundo em troca de permitir um pouco mais de liberdade aos seus cidadãos. Teoricamente, eles agora podiam ter liberdade de movimento, liberdade para escolher onde trabalhariam e liberdade de expressão. Os governos comunistas frequentemente assinavam manifestos e acordos internacionais, mas não permitiam que fossem cumpridos em seu próprio solo. Ao invés disso, construíram um muro ainda mais alto.
Em Berlim Oriental, o líder comunista Erich Honecker completa o próximo estágio do muro. Maior, mais largo e mais assustador. Porque 1000 pessoas ainda escapam todos os anos. O muro foi construído para ser permanente, intimidador e mortal. Placas de concreto em formato de L pesando 3 toneladas com um cilindro de concreto impossível de se escalar em seu topo. A maioria das pessoas desistiu de pensar em fugir, mas não todas. Eu não podia viajar para onde eu quisesse. Não podia falar do que gostava. Se você contasse uma piada política, era de se esperar que fosse preso. Era simples assim. Peter Strelzik vive em Thüringen, a 48 quilômetros da fronteira. Ele é engenheiro e inventor e sabe que o muro é impenetrável ao nível do chão, mas cria uma solução engenhosa e ousada, um balão que vai passar sua família por cima da fronteira. Um balão a gás seria melhor porque você não veria a chama, mas onde se consegue oxigênio ou hélio? Não há outro jeito. Ar quente. Eles terão que viajar 32 quilômetros desde Lobenstein, na Alemanha Oriental, só para atravessar a fronteira. 3 de julho. Vamos, o balão está pronto. Podem subir. Estávamos prontos para decolar. O ar já estava quente e eu comecei a sentir um pouco da pressão. Segurem-se e fiquem abaixados. Abaixem-se. Eu dei um bom gás no queimador e nos erguemos vagarosamente por cima das árvores. Eu queria ir o mais alto possível, porque tinha medo que eles atirassem em nós. Então, a uns 1.200 metros, o balão voou para uma nuvem, o tecido começou a absorver água e a partir daí nós começamos a descer muito rápido. Eles caíram em uma floresta, mas onde? Estamos na Alemanha Ocidental ou ainda estamos na Alemanha Oriental? Então vêm sinais deprimentes. Eu nunca mais vou esquecer o que aconteceu porque havia uma caixa num tronco de árvore com vários fios em volta dele. Fiquei pensando se não seria um alarme ou talvez uma metralhadora automática. É um sinal certo de que ainda estão do lado oriental da fronteira. Então nós começamos a chorar. Estávamos tão perto, faltavam 180 metros, mas ainda estávamos aqui. Nada mudou. Eles abandonam o balão, que é descoberto por um policial da Alemanha Oriental de folga. Eu estava procurando cogumelos e vi o balão pendurado lá, mas eu não disse nada porque eles perguntariam o que estava fazendo lá. Você não tem o que fazer lá. Então eu procurei ficar quieto para que eles não me percebessem. Eles não me parabenizariam, iriam me dar uma surra. 17 dias depois, a Stasi encontra o balão. O policial local Egon Matiasik dessa vez é chamado para vigiar o local. Dei uma boa olhada no balão. Eu tive bastante cuidado em cercar o local do crime. Deixei meu álbum de fotografias para trás, mas voltei para buscar e na pressa esqueci meus remédios. O que é isso? Eu vi a Stasi anotando os números para talvez rastrear os suspeitos. Se eu tivesse denunciado antes, eles teriam começado a buscar mais cedo. Umas 2 semanas haviam passado. A Stasi pede informações em um jornal. O quartel da polícia secreta da Stasi em Berlim. As informações circulam aqui dentro, mas nunca saem. Tentativas de fuga são más notícias. Milhares de pessoas trabalham aqui para impedi-las.
Cortamos isso pela raiz, mas não queremos mais pessoas sendo baleadas ao atravessar o muro. O que nós queremos é que elas nunca cheguem ao muro. Então há uma grande expansão da Stasi para que se torne, talvez, a polícia secreta mais numerosa por população. E, de certo modo, de maneira terrível, a mais bem-sucedida polícia secreta da história. Eles mantêm relatórios secretos de cada tentativa de fuga, cada declaração contra o governo, cada mínimo detalhe. Enquanto isso, a Stasi segue as evidências. Um tecido do balão, remédios. Uma chave inglesa. É só uma questão de tempo até que a trilha leve aos Strasig. Quando um carro passava lá fora, espero que não seja um carro da polícia. Foi um período assustador. Mas eles estão determinados a construir um novo balão o mais rápido possível. E outra família, os Wetzel. Junto, agora serão 4 adultos e 4 crianças. Tem que ser maior. Nós somos mais 4 agora. Temos que comprar o pano. Nós temos que começar tudo de novo. Não podíamos comprar tudo de uma vez. Eles nos descobririam com certeza. Então comprávamos o pano em pequenas quantidades, em várias lojas diferentes. Precisávamos de 929 metros quadrados, o suficiente para uma tenda de um circo pequeno. Ele começou costurando em nossa cama dia e noite, costurava até dormindo. Eles costuraram em todos os minutos de folga durante 6 semanas. – 16 de setembro de 1979. Nós pensamos, o vento está perfeito. Se ele realmente funciona, vai ser hoje. Uma clareira escondida na floresta será o local de partida. Vamos todos. Não façam barulho. Fiquem quietos. Vamos. Era um silêncio de morte, nenhum som, nada. Você só ouvia o queimador quando eles abriam o gás. Mas fora isso, não havia som algum. Silêncio absoluto. Pouco depois da partida, eles foram localizados pelos guardas no posto de controle. De repente, nós percebemos que havia holofotes em nossa direção. Eles tiveram a oportunidade perfeita para atirar. E um dos guardas no posto de controle queria receber a ordem para atirar. Ele ligou para Berlim e deram a ordem a ele, mas aí o balão já tinha ido embora. Aí ele começou a chacoalhar e estalar, e o gás terminou, a chama apagou e aí nós pudemos enxergar o balão. Havia um enorme rasgo em cima, bem no meio. Eu cometi um erro. Pus o queimador em potência alta e queimei o topo do balão 24 metros acima. E isso foi muito perigoso. Daquele momento em diante, só caímos. Não pudemos mais aquecer o ar. Por sorte, o balão era um pouco maior do que o necessário. Exatamente por isso funcionou um pouco como paraquedas, e isso reduziu o impacto. Eu só esperava que eles não nos retirassem de lá quase mortos. Eu estava em paz. Você não imagina o quanto se fica calmo em momentos como esse. Dei uma olhada em volta com a tocha e vi as copas dos pinheiros vindo em nossa direção e depois ouvi estalos. Na primeira vez nós levamos 34 minutos e na segunda vez foram só 28 minutos. Por causa disso, eu acabei achando que nós também não tínhamos chegado. Não saiam daqui, eu acho que chegamos.
Vamos dar uma olhada. Vamos. Nós fomos até a estrada e paramos um carro. Saíram 2 policiais dele. A primeira pergunta que conseguimos fazer foi: vocês podem nos dizer se estamos no lado ocidental? Ele disse onde mais estariam. Eles também estavam surpresos. No final percebemos que tínhamos conseguido. Então, é claro, nós corremos feito loucos, nos abraçando e nos beijando. Foi uma grande comemoração. Fußspuren. Tudo que a Stasi pode fazer é registrar e reconstruir o crime. Registrem tudo. Precisamos de todos os detalhes. A fuga da família Strelzik foi manchete em todo o mundo. Eu acredito que a liberdade é o bem mais precioso que um ser humano pode ter, mas quem sabe disso são as pessoas que sabem como é viver sem ela. Se você cresceu livre e não sabe o que significa isso, acha que é sempre assim. Berlim Ocidental. Liberdade e lojas de departamento lotadas de produtos. O sonho do Ocidente no início dos anos 80. Em compensação, o Oriente é cinzento. A República Democrática Alemã nunca pôde estabilizar a situação para que as pessoas ficassem felizes sem escassez e com um pouco de liberdade. O Ocidente estava sempre ao lado, provocando uma comparação indesejável. A tentação estava do outro lado do muro. Enquanto isso, a Alemanha Oriental comemora seu 30º aniversário. O leste oferece paradas, cerimônias e convivência. A maioria não queria arriscar a vida só para chegar ao lado ocidental. A maioria pensava: lá pode ser melhor, mas eu vivo aqui. Podemos ter problemas na vida, mas talvez melhoremos vivendo aqui. Não havia, como se pensa sempre no lado oriental, um clima de ódio e um sentimento de opressão. Não havia essa sensação de estar preso numa sociedade. Mas havia uma coisa que eles odiavam. A maioria das pessoas sabia bem que os alemães ocidentais tinham se tornado grandes viajantes. E eles se sentiam mal por só poder ter talvez uma semana no Lago Balaton, na Hungria, ou talvez uma viagem à Praga. Construir e vigiar o muro arranca uma boa parte do produto interno bruto da Alemanha. Uma fortuna que Honecker não tinha mais nos anos 80. E a fronteira nunca é terminada. O muro foi uma grande imposição a um país que frequentemente tinha dificuldades financeiras. E pode ter custado 1 bilhão por ano mantê-lo nos mais de 28 anos que se seguiram. 1 bilhão de marcos alemães, $500 milhão por ano. E nem assim impedia a fuga das pessoas. Pessoas com ideias malucas como Holger Bethke. A família Bethke, o irmão mais velho Ingo, cruzou o rio a nado até a liberdade. 8 anos depois, seu irmão mais novo, Holger, quis encontrá-lo no lado ocidental. Levamos um kit de manutenção e vestimos macacões. Depois pusemos uma régua no arco para que parecesse uma trena e então enrolamos cabos de aço como se estivéssemos indo trabalhar naquele prédio. Se alguém nos visse na escada, a caminho do sótão, diríamos: nós trabalhamos aqui. O dia é 31 de março. Holger vai atirar enquanto seu irmão Ingo espera pegar a flecha e a corda no lado ocidental.
Eu ouvi um som e pensei, droga, bateu numa árvore. Mas quando eles se penduraram nela, eu vi algo se mover. Eu olhei perto da árvore e vi, cara, eu consegui. E aí eles dois apareceram contra a lua, eu segurei bem e comecei a puxar. O cabo de aço está preso à corda de nylon e foi puxado. A ideia era amarrar no carro e esticar bem, para que pudéssemos ter mais força para puxar. A roldana caseira estava pronta. Eu não sei se eu olhei para baixo, devia estar tão envolvido que eu acho que eu só olhei para frente. Você tem que chegar, você tem que chegar. Eu espero que ninguém atire, eu espero que ninguém veja. Faltando uns 3 metros para Berlim Ocidental, eu tive que parar. Eu não conseguia ir adiante, tinha uma rachadura no cabo. Pendurado sobre uma terra de ninguém, sem rede de segurança. A faixa da fronteira era incrivelmente iluminada. Eles tinham lâmpadas de arco a cada 10, 15 metros apontando para baixo. Então, se você olhasse de uma torre de observação, veria uma luz branca brilhante. Depois dela, talvez não visse nada. É claro que esperávamos que essas luzes fortes da fronteira ajudassem um pouco, porque estávamos acima delas. Então, não nos veriam de cara. Nessa hora, eu vi o meu amigo vindo atrás de mim. Finalmente, nós passamos pro lado ocidental. Eles encontraram um ponto cego entre 2 torres. Depois, a Alemanha Oriental construiu uma outra torre para que isso não pudesse acontecer novamente. Pode-se dizer que meu irmão acabou ganhando sua própria torre de observação. O muro. Para alguns artistas, essa é a maior tela do mundo. A galeria do lado oriental, vista do lado ocidental. Ela é tão chamativa quanto Berlim Ocidental, uma atração turística separando 2 mundos. Controle de fronteira aliado, leste e oeste. Erich Honecker ainda fala por sua república. Todo mundo tem seu lugar na República Democrática Alemã, independente de seu ponto de vista político ou religioso. As prisões estão cheias de críticos que pensam diferente do regime. O que um Estado deve fazer quando tem tantos dissidentes? E está falido. Então, feche um acordo com os alemães ocidentais para vender os dissidentes. Em outras palavras, põe toda essa gente na cadeia e depois faz um acordo para poder trocá-los pelos preciosos marcos ocidentais. A Alemanha Ocidental compra a liberdade das pessoas por até $50.000 cada. A venda de 35 mil dissidentes ajuda a Alemanha Oriental a fugir da falência. E há os empréstimos enormes do lado ocidental. Mas com uma condição: as armadilhas da fronteira precisam sair de lá. Isso não é um problema para Honecker. Ele não pensa no passado, ele pensa no futuro. E, na verdade, nos anos 80, eles planejavam um muro de alta tecnologia, que seria essencialmente tecnologia informática àquela altura. Tanto era que planejavam um muro de alta tecnologia que envolveria relativamente pouca intervenção humana. As pessoas não poderiam chegar perto sem serem captadas pelos vários sensores e câmeras. Esse era o Muro 2000, de Erich Honecker. Infravermelho. Laser e detectores de movimento disparariam alarmes quando percebessem um fugitivo.
Câmeras automáticas, holofotes em movimento e sprays químicos os impediriam. Ladeada por arbustos, a realidade perigosa seria camuflada para parecer boa. 1985. No Kremlin, um novo ditador comunista, Mikhail Gorbachev, começa falando em paz. O presidente americano Ronald Reagan está determinado a retomar a iniciativa. Ele vem a Berlim em julho de 87. Só essa imagem, que foi reproduzida bilhões de vezes dele parado ali na frente do portão de Brandemburgo, foi o maior efeito dramático que se podia pensar. Então alcançamos nossos objetivos com esse discurso. Senhor Gorbachev, derrube agora esse muro. Reagan foi o primeiro presidente em muito tempo que não via a Guerra Fria durando para sempre. Ele, ao menos, tinha a esperança de que fosse temporária, de que se a União Soviética cedesse, a Guerra Fria acabaria e os Estados Unidos a venceriam. Nesse degelo entre leste e oeste, Honecker visita seu oponente na Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, o grande reconhecimento ao irmão menor. Respeitamos as fronteiras existentes, mas queremos superar essa divisão num caminho para o entendimento pacífico e a liberdade. Talvez só palavras. Erich Honecker tentou manter um controle rígido das coisas porque sabia que não poderia relaxar. Assim que relaxasse, a Alemanha Oriental acabaria. Ela simplesmente derreteria. A família Bethke tenta novamente. O último dos três irmãos ainda está no leste. Egbert, em 1989, Ingo e Holger queriam voar por cima do muro para buscar Egbert usando 2 aviões em apenas 30 minutos. Primeiro nós compramos um ultraleve e aí aprendemos a voar sozinhos. Nós tivemos todo tipo de dificuldades. Eu acho que nós destruímos 3 propulsores, mandamos alguns motores para o lixo e também quebramos uma asa. Nós aprendemos na marra. Mesmo se continuassem aumentando o muro e ele fosse ainda mais alto, sempre haveria gente tentando ultrapassá-lo. Um avião vai aterrissar no Parque Treptow, em Berlim Oriental, e buscar o irmão deles, Egbert, enquanto o outro patrulha o céu acima. O irmão aprovou. Achei a ideia fantástica. Voar por cima do muro, aterrissar e voar de volta. Parecia uma ótima ideia. Eu gostei. Eles pensaram em tudo. Pusemos estrelas vermelhas debaixo das asas e outras atrás. Esperávamos que isso nos desse a vantagem da surpresa contra os guardas de fronteiras. Eles sabem que os guardas de fronteiras não podem atirar em alvos aéreos sem permissão. Então nós pensamos, um guarda de fronteira nos vê às 4 da manhã. Aí ele liga para o comandante dele e o tira da cama. Esse comandante liga para o comandante do batalhão e ele liga para os russos. E isso leva uma vida. E até alguém perceber e ligar de volta, já estaremos longe. 26 de maio de 1989, um campo de esportes de Berlim Ocidental. Fomos de caminhão até o campo e à meia-noite começamos a descarregar os ultraleves. Nós montamos aquilo tudo e desmontamos tantas vezes que estávamos muito bons. Bons mesmo. 4h22 da manhã. Eles ligaram as câmeras presas aos seus aviões e filmaram todo o voo. Estávamos muito nervosos, mas assim que decolamos, isso melhorou. Mas foi estressante. Eu tentei erguer o meu visor porque eu não via nada, estava completamente escuro. Eles ligaram ao rádio para tentar entrar em contato com Egbert. Assim que decolamos, começamos a perguntar no ar: você está aí? Egbert, você está aí? Eu tive que tomar cuidado. Estava num arbusto perto da pista e não podia ver nada por causa das folhas. Estava tudo coberto. E se alguém passasse por acaso com um cachorro e ouvisse uma voz vindo do arbusto, chamasse a polícia. Então eu tinha que falar bem baixo. Ingo, está me ouvindo? De repente eu ouvi a voz dele entrecortada. Estou aqui sim, e pensamos, graças a Deus ele está lá. Estamos a caminho. Tá, eu estou bem.
Eles souberam que eu estava ali e eu soube que eles vinham, mas eu só soube deles quando eles já estavam no ar. Claro que estamos indo. Estou vendo o muro na minha frente. Câmbio. Tá bom, eu espero. O encontro seria no Parque Treptow, em Berlim Oriental. Então, eles enxergam algo grande no caminho. Ficamos surpresos em ver que havia um circo no parque. Devia ter sido montado no fim de semana. O campo era grande o bastante para aterrissarmos mesmo com aquele circo russo montado lá. Nós tínhamos que conseguir. Mais para trás. Ingo, eu estou vendo você. Quando eu devo sair? Eu aterrissei em algum lugar na ponta do campo. Egbert pulou do arbusto e eu gritei: cuidado, não entra no propulsor! Porque, claro, ele estava ainda mais animado do que eu. Eu dei a volta no propulsor, sentei no assento e gritei: vai, Ingo, vai! Eu estava muito animado. Eu disse: calma, calma, nós não queremos que você caia. Eu disse: anda, Ingo, decola, vai, anda logo. Eu disse isso porque eu estava com muito medo de que a polícia aparecesse e viesse direto da estrada para o parque e acabasse pegando a gente. Aí, acelerei e decolamos de novo. As árvores estavam próximas porque estávamos 2 vezes mais pesados. Eu pesava 80 quilos na época. Eu completei um circuito e eles estavam na minha frente, decolando. Assim que nós decolamos, eu pensei nos meus amigos, meus parentes, e eu fiquei um pouco triste. Eu estava incrivelmente feliz. Quando chegamos a alguns metros do chão, estávamos voando para a liberdade. Mas também eu senti tristeza porque, naquela época, eu ainda acreditava que nunca mais veria os meus amigos ou parentes. 3 irmãos reunidos no céu por cima de Berlim. Pensei, conseguimos. Nada pode dar errado. Egbert está a bordo. Eu não estava com medo de cair ou que alguém atirasse em nós. Vimos os guardas da fronteira embaixo e vimos que eles olhavam para nós. Eles olhavam para cima, avisando aos outros. Mas o que podiam fazer? Éramos russos. Estávamos a caminho do Reichstag. Ingo e Holger tinham que encontrar um lugar para aterrissar. Nós fizemos uma aterrissagem perfeita. Conseguimos! Aterrissamos! Eu estava tão feliz e animado que literalmente caí de joelhos e beijei o chão e disse: graças a Deus deu certo, conseguimos! Foi demais. Eu estava feliz. 7 de outubro. Aniversário de 40 anos da Alemanha Oriental. No entendimento do chefe do Estado comunista Erich Honecker, o país vai existir para sempre. Mas o premier soviético Mikhail Gorbachev tem ideias diferentes de reformas. As pessoas gritavam: Gorby, ajude-nos! E foi exatamente nesse ponto, eu acho, que a panela de pressão dentro da Alemanha Oriental encontrou um movimento de reforma dentro do Partido Comunista. E esse ponto decisivo chegou quando, de repente, ficou muito claro que as baionetas russas não poderiam salvar Honecker. Asseguramos aos nossos amigos, em todo o mundo, que o regime socialista em solo alemão, na terra de Marx e de Engels, está erguido sob bases indestrutíveis. Honecker era profundamente resistente a mudanças. Não se interessava em abrir concessões e achava que o regime era sólido. Ele vivia cada vez mais num mundo de fantasia. Em toda parte do leste europeu, na Polônia, na Tchecoslováquia e na Hungria, as fronteiras estão se abrindo. A cerca elétrica entre a Hungria e a Áustria foi desmontada. De repente, os alemães orientais têm uma saída segura. Em todas as árvores havia pregos, e eles penduravam as chaves do carro, de casa neles.
Deixaram tudo para trás. Eu vivo numa casa que tem de tudo. Não posso imaginar sair andando e deixar tudo. E foi isso que eles fizeram. Queriam ir embora a esse ponto. O correspondente da rede CBS, Alan Pizzey, na embaixada da Alemanha Ocidental em Praga, onde centenas e depois milhares de alemães orientais pediram refúgio. Fiquem calmos. Vamos atender a todos. Finalmente souberam que a Alemanha Ocidental concordou em aceitá-los. Eu consegui. Eu só posso dizer que eu sou um homem livre. O premier soviético Mikhail Gorbachev se recusa a proteger a Alemanha Oriental. Acho que correm perigo somente aquelas pessoas que não reagem à vida. Nada aconteceria à Alemanha Oriental, nada aconteceria na maior parte do leste europeu se não fosse pela chegada de um homem que foi Gorbachev. Ele foi o primeiro homem que disse: não vamos enviar tanques. Mas o regime de Honecker não desiste. Estamos protestando pacificamente. Não queremos nada de ruim. Acho que foi a maior concentração de gente que eles tiveram. E quando você via aquilo, percebia que lá estavam eles. Não podiam impedir aquilo, não podiam impedir que as pessoas falassem, que se reunissem. E elas não tinham medo de se reunir. Acabou, as autoridades perderam totalmente o controle. O gênio tinha saído da garrafa. A pasta estava fora do tubo, como quiser colocar. O porta-voz do Politburo da Alemanha Oriental, Guter Schabowski, anuncia que pela primeira vez os cidadãos alemães orientais poderiam se locomover livremente. Um jornalista pergunta a ele quando, e ele responde: agora mesmo. Você quer saber quando? Eu já vou te responder agora mesmo. Foi um erro. Ele devia ter dito amanhã. A notícia se espalhou. 3 horas depois, os guardas de fronteiras estavam completamente despreparados. Pegamos nosso equipamento e corremos o mais rápido que pudemos até Checkpoint Charlie. Eles estavam lá, subiram nele. Os portões foram abertos, os guardas fugiram e as pessoas passavam. Foi uma festa gigantesca nas ruas. Os carros passavam. E todos os carros Trabants velhos atravessavam, e os alemães ocidentais gritavam, e as pessoas se abraçavam. Foi um momento incrível. Se alguém me dissesse que eu ainda veria aquela porcaria de muro caindo, eu diria que estavam loucos. Mas nem todos estão felizes. As pessoas estão falando em reunificação. Eu sou totalmente contra. Eu tenho certeza de que há muitas coisas boas lá, mas tem muita porcaria também. E eu acho que ela devia ficar por lá. A Alemanha Oriental desapareceu como num passe de mágica, um passe de mágica desagradável. E eu acho que essa é minha maior fascinação com aquilo. Parecia artificial na época e agora virou uma cortina de fumaça apenas num período de alguns dias ou meses. Em 3 de outubro, um ano depois da queda do muro, a Alemanha foi reunificada. Isso significou o fim do comunismo. Durante os 28 anos em que o muro existiu, pelo menos 40 mil pessoas escaparam pela fronteira para o Ocidente. 75 mil foram acusadas de tentar. Mais de 1.300 morreram, ao menos 136 somente em Berlim. Mas o leste acobertou muitas mortes. Portanto, o total exato ainda não é conhecido. Hoje, o Muro de Berlim
o símbolo da cortina de ferro, a linha de frente da Guerra Fria, praticamente desapareceram. Ruínas podem ser encontradas em museus por todo o mundo. Alguns pedaços se tornaram recordações. Mas a maior parte do concreto e do aço que formaram o muro foram reciclados para ajudar na reconstrução da Alemanha, o país que um dia foi dividido.